Amém. Que bênção estar aqui com vocês nessa noite. Poder adorar a Deus juntos. Você já foi tocado pela presença do Senhor nessa noite? Todos nós temos sido tocados por essa presença. Quero te convidar a se colocar de pé e abrir sua Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo 6. Deus ainda tem algo a falar contigo aqui nessa noite. Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8. Levítico, capítulo 6, está lá no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, está lá no início. Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8. Quem achou, diga sim. Se você não achou, você pode acompanhar com a gente aqui atrás. A Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e aos seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, ele não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha e arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, ele não deve ser apagado. Você pode fechar os seus olhos, coloca a mão aí sobre o seu coração, nós vamos orar junto contigo. Senhor, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço porque esse foi um fim de semana de transformação, eu te agradeço por cada vida que o Senhor trouxe aqui, Pai. O Senhor nos trouxe no lugar certo, no dia certo, na hora certa, para aquilo que Tu tens a falar aos nossos corações, Pai. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor faça o que o Senhor quiser, Pai. Te damos liberdade, Pai. Toda a liturgia do culto é Tua, Senhor Deus, a primazia é Tua. Faça o que o Senhor quiser, toque em corações. Que essa seja uma noite de restauração, do Senhor derramar fogo do céu sobre as nossas vidas. É o que nós oramos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, meu querido. Desde a última semana a gente começou a falar acerca desse texto, o momento em que Deus estava instituindo a oferta, a adoração em Israel. Era assim que o povo de Deus adorava no Antigo Testamento. Eles levavam sacrifícios, levavam animais para que fossem mortos e queimados no altar. Essa era a maneira como Deus era adorado no Antigo Testamento. E aqui Deus está instituindo isso, explicando como é que isso devia ser feito. E é muito interessante que aqui, quando Deus explica acerca de como ele deveria ser adorado, que Deus explica acerca de como as ofertas tinham que ser levadas ao altar, Deus não fala da oferta, Deus fala da maneira como a oferta tinha que ser levada. Deus não diz assim: ó, eu quero sim que tragam oferta para mim, mas eu só aceito se for boi gordo, eu só aceito se for carne nobre, eu só aceito se for em ouro, só aceito se for oferta grande. Não, Deus não fala para que tipo de oferta tinha que ser entregue. Pelo contrário, às vezes que a Bíblia fala do tipo da oferta, a Bíblia fala assim, que tem gente que trazia madeira, teve gente que trouxe pedra semi-preciosa, teve gente que trouxe ouro, teve gente que trouxe bronze. Porque Deus não está preocupado com o tipo da oferta que é entregue a Ele, mas como você entrega ela. Por isso Deus não falou com Moisés assim: Moisés, só recebe se for coisa boa, for coisa fuleira não recebe não. Não, o que Deus estava instituindo aqui não era o que ofertar, mas como ofertar. Não era com o que adorar, mas como adorar. E é interessante que aqui Deus não fala da oferta, Ele fala do fogo. A coisa mais importante nos versículos que nós lemos é o fogo. Se a gente puder resumir, a essência do que Deus estava fazendo é uma ordem. O seguinte: não deixe o fogo apagar, não pode deixar o fogo apagar. Essa era a essência do que eu estava ensinando. Mas eu quero que você entenda que o que Deus queria de verdade não era que o fogo não apagasse. Até porque é o seguinte, vamos pensar que de repente aconteceu algum problema, algum infortúnio, algum acaso, e de repente o fogo apagou. Apagou por quê? Não, porque veio uma tempestade de verão, choveu muito sobre o altar e apagou o fogo. Não, pastor, porque deu uma enchente, Deus deu uma enchente, ela passou sobre o altar e apagou o fogo. Cara, Deus podia reacender o fogo com estalar de dedos. Se Deus olhasse, acendeu o fogo de novo. Então aqui o que era importante de verdade não era o fogo. Quando Deus fala para o sacerdote para manter o fogo aceso, na verdade o que Deus estava querendo ver era o zelo do sacerdote pelo que ele tinha recebido de Deus. O que Deus queria não é que ele mantivesse o altar aceso apenas. O que Deus queria é que ele estivesse disposto a zelar do que Deus tinha dado para ele. É como se fosse assim, Deus estivesse falando, é como se Deus estava falando com eles assim: eu acendi o fogo,
eu dei isso para vocês, agora eu quero ver como você vai cuidar do que eu te dei. Fui eu que te dei, agora como é que você vai cuidar disso? Deus estava querendo ver o coração do sacerdote. Não era o fogo que importava, era o zelo que o sacerdote tinha por aquilo que ele tinha recebido de Deus. E eu quero te perguntar assim, aqui agora, nesse momento, pense nisso. Como é que você tem cuidado daquilo que Deus te deu? Porque é certo que Deus já te deu alguma coisa. Ah, pastor, Deus não me deu, te deu a vida. Está aqui, você está aqui. Deus é o dono da vida, só Ele dá e só Ele tira. Então foi Deus que te deu a vida. Como é que você tem cuidado do que Deus te deu? Ah, pastor, uma pessoa foi usada por Deus para falar que Deus tinha me dado um dom. E como que você está cuidando do dom que Deus te deu? Uma das coisas mais preciosas que Deus nos dá é o nosso tempo. Como você está cuidando do tempo que Deus te deu? Como você está cuidando da esposa que Deus te deu? Do marido que Deus te deu? Da casa que Deus te deu? Dos filhos? Dos pais que Deus te deu? E o que me assusta é que a gente trata as coisas de Deus como a gente trata as coisas dessa terra. Presta atenção, é assim que as coisas funcionam. Imagina, você já foi filho, então teve uma época que você não comprava as coisas para você. O seu pai comprava as coisas para você, sua mãe, seu tio. Aí você estava sonhando com tênis, aí teu pai foi e te deu o tênis que estava sonhando. Nossa, era a roupa que eu estava sonhando, era o tênis que eu estava sonhando, era o celular que eu estava sonhando. Quando você ganha aquele presente, você fala, ai que coisa maravilhosa, olha esse tênis. Nossa, eu não posso nem pisar em qualquer lugar. Vou te falar isso aqui, você já viveu isso, porque todo pobre faz isso. Esse tênis é tênis de sair. Sabe como é que eu separo minhas roupas no armário? Olha assim, roupa de sair em lugar muito top, roupa de ficar em casa e roupa de bater na rua. Eu separo assim minhas camisetas, minhas calças, é assim que eu separo. Aí quando você ganhou aquele tênis, não, esse tênis é de lugar top, esse tênis eu só vou na ceia com ele. Você chegou em casa, limpa, ai meu Deus, você viu, pega um paninho, passa um negocinho aqui e tal, maravilhoso. Primeira semana, primeiro mês, segundo mês sujou, hoje eu não tenho tempo de lavar não, aí deixa na lavanderia, 1, 2 semanas, 3 semanas, de repente o tênis está velho, não, agora não vai mais ser tênis de lugar top, vai ser tênis de passear só. Aí depois vira o tênis de bater na rua, até que por fim vira o tênis de você pintar o muro da tua casa, pintar a igreja, esgulepado. Um dia esteve no lugar tão nobre, agora não, virou lixo. O problema é que a gente trata as coisas de Deus desse jeito. Deus me deu algo, que coisa linda, que maravilhoso. E chega um tempo que vai passando. Deixa eu te falar uma coisa mais importante do que Deus te dá, do que é o que Deus te dá, é como você cuida do que Ele te dá. Sabe por quê? Escuta só, tem gente que tem recebido as coisas mais valiosas de Deus e trata como lixo, e essa pessoa vive em lixo. Agora aquele que recebe coisas simples de Deus e trata como coisas valiosas, esse anda de glória em glória. O que Deus está querendo ver nesse tempo não é se o sacerdote sabe lidar com fogo. O que Deus está querendo ver nesse tempo é se existe dedicação no teu coração para cuidar com zelo, com apreço, com dedicação das coisas que Deus te deu. É isso. Deus disse para eles, eu estou dando um fogo dos céus, agora cuidem do que eu dei para vocês. Agora deixa eu te falar, esse é um tempo que Deus tem nos dado coisas maiores do que nós imaginamos. Não sei você, eu cresci em lugares que a gente ia em reuniões de oração e nós víamos orações para que Deus mandasse um fogo na minha igreja, para que Deus mandasse um avivamento no meu ministério, para que Deus fizesse algo incrível na cidade através da minha igreja, através do meu pastor, através do meu líder, através do fogo que Deus está derramando aqui. Escuta só, e Deus tem falado isso conosco várias vezes. Eu vou rasgar isso agora da maneira mais clara possível. O que Deus está nos dando não é para uma igreja, é para transformar a nação. O que Deus está derramando sobre você não é só para abençoar a tua casa, é para que a tua casa abençoe a casa dos vizinhos. Não é para buscar fogo para você apenas. Deus está derramando fogo sobre nós, não é para abençoar a nossa igreja, é para transformar a nossa cidade. É para isso. Escute o que eu vou te falar, Deus não acende fogo para queimar em 4 paredes. Aqueles que receberam um tipo de fogo de Deus e esconderam dentro das suas igrejas, esconderam dentro das suas casas, dentro das suas celas. Sabe o que aconteceu? O fogo apagou. E eles estão desesperados, dizendo, não vai embora da igreja não, vai acender de novo, pelo amor de Deus, me dá outra chance. Não, escute o que eu vou te falar. Nossa intenção não é essa. Tem gente que fala, ei pastor, quando que vai abrir uma outra nossa igreja? Podia abrir lá em Carapicuíba, podia abrir lá no Manaus, podia abrir no Pará, podia abrir na Bahia. Cara, Deus vai ter que fazer isso, porque minha vontade é nessa. Eu não tenho vontade de estender o império. Agora eu tenho certeza absoluta que Deus está acendendo fogo em nós, porque sacerdotes daqui serão espalhados pela Bahia, pelo Pará,
pelas nações, semeando esse fogo sobre a terra. Não é sobre uma instituição, é sobre o que Deus está fazendo no reino dele, na face da terra. Deus não tem falado conosco de expansão territorial para nós. Deus tem falado conosco de pregar o evangelho, dizendo: o noivo está vindo, saí ao seu encontro. O que você tem feito com o que Deus tem derramado sobre a tua vida? Eu vou te lembrar isso de novo, não é para você. Deus não acendeu aquele fogo para o sacerdote. Fala: sacerdote, ó, esse foguinho é teu, tá? Toda vez que você estiver triste, vai lá para o fogo e olha: ai, que fogo lindo que Deus me deu, né? Que coisa maravilhosa. Tem gente que pega as palavras que Deus deu para ele, e ao invés de fazer algo com isso, ele deixa na parede. Ah, que triste encontrar gente assim. Ô pastor, um dia Deus falou que ia me dar vários dons e que eu ia pelas nações pregando. O que você está fazendo? Eu coloquei na parede, bem lindo. Eu vou para as nações que Deus falou. Que coisa linda, pastor. Não serve para nada. Escuta só, Deus não acende fogo sem propósito. No momento em que Deus acendeu o fogo aqui no altar, foi para queimar um sacrifício, para que o povo pudesse adorá-lo. Não era uma coisa por acaso, tinha um propósito. No momento em que Jesus, nesse momento que o Espírito Santo acendeu o fogo no coração e sobre a cabeça dos discípulos, lá em Pentecostes, Atos capítulo 2, a Bíblia diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo, viram fogo sobre a cabeça um do outro, ficaram ali falando em línguas, pastor. Não! Eles saíram do momento de culto e foram fazer o culto deles na rua, foram falar das grandezas do reino de Deus. Naquele dia, 5.000 pessoas aceitaram Jesus. Deus não acende fogo para você ficar guardado dentro de casa. Ah, eu vou pedir um fogo para minha célula. Não peça, não vai receber. Ah, eu vou pedir um fogo para o meu ministério. Ah, eu vou pedir uma bênção de Deus para minha casa. Esse é o tempo que o Senhor está querendo abençoar a tua casa, sim, para que aconteça com a tua vida, assim como Ele falou acerca de Abraão, que através de você outras famílias sejam abençoadas e sejam benditas através do que Ele está derramando sobre a tua vida. Deus está nos levando em um lugar para quebrar essa mentalidade mesquinha de bairrismo. Ai, nossa, a gente faz isso aqui, o outro não sabe fazer. Não, deixa eu te falar uma coisa, de tempo em tempo tem pastores que me procuram. E de vez em quando, a última vez que um deles me procurou e chorou. Falou: pastor, eu sei que vocês fazem um encontro com Deus, eu queria saber como que é. Porque eu já perguntei para vários pastores e nunca ninguém me ensinou. Eu falei: não, cara, senta aqui, deixa eu te explicar como que é. Você já foi? Ele falou: eu já fui, vem cá que eu vou te mostrar. E no final eu falei com ele: se você quiser, a gente manda até uma equipe para ir lá te ajudar. Ele chorou. Ele falou: pastor, que coisa maravilhosa. Eu já tentei tantas vezes fazer na minha igreja, mas ninguém nunca me ajudou. Eu falei: cara, isso não é nosso, isso é do reino de Deus. Não é nosso, não é nosso. Deixa eu te falar uma coisa, se eu sonhasse com o que era nosso, eu sonharia em abrir várias filiais da nossa igreja pelo Brasil. Eu sonho com que o Brasil seja sacudido pelo Espírito Santo. Eu sonho que a nossa nação, que as igrejas não tenham lugares para receber as pessoas. Eu sonho de verdade que os empresários comecem a procurar os pastores dizendo assim: você quer que eu construa um galpão para quantas mil pessoas? Porque agora eu não vou investir mais no shopping, porque o shopping está esvaziando, mas a igreja está doido. Eu nunca vi isso aqui, cara. Deus está derramando sobre nós fogo dos céus, mas não é para queimar dentro da igreja, é para queimar nas ruas, é para queimar na tua empresa, é para tomar essa terra. É sobre isso que Deus estava falando com o sacerdote. A segunda ordem mais importante nessa instrução que Deus dá para Moisés está a partir do versículo 10. E é uma instrução muito doida, porque é muito detalhado. Deus não fala de algo espiritual. O fogo aqui, quando a gente pensa em fogo, a gente já pensa em algo espiritual. Mas a segunda parte mais importante desse texto não se trata de algo que parece muito espiritual. A partir do versículo 10, Deus diz assim, ó: fala para Moisés, fala para Arão e seus filhos, que são a família sacerdotal, diga para eles assim: o sacerdote vestirá suas roupas de linho, seus calções de linho por baixo. Ele retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu durante a noite no altar e as colocará ao lado do altar. Depois ele vai trocar de roupa, vai levar as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, colocará o holocausto sobre o fogo e queimará a gordura das ofertas pacíficas. Li aqui bem rápido que eu vou explicar o que Deus está falando para eles aqui. Como que funcionava o templo naquela época, o tabernáculo aqui? Funcionava assim: todo final de tarde as pessoas iam para levar uma adoração a Deus. Esse era o momento do culto público. Era no final da tarde, antes do entardecer. Eles levavam os sacrifícios, o sacerdote colocava tudo aquilo sobre o altar, e a Bíblia diz que queimava durante toda a noite. Essa era a vontade de Deus. Então tinha lenha lá, tinha os sacrifícios, os animais ali em cima, eles ficavam queimando. Vamos chutar aqui de 5 horas da tarde até a hora que o dia amanhecia. Aí aqui Deus explica para Moisés como é que o sacerdote tem que fazer. Deus falou: ó, Moisés, o sacerdote vai acordar bem cedo. Na hora que o dia estiver nascendo,
E a primeira coisa que ele foi fazer é o seguinte: ele vai colocar as suas roupas sacerdotais. Ele vai colocar as suas roupas de linho, porque ele vai lá no altar para tirar a cinza do altar, para cuidar do altar. E ele vai colocar, olha que doido, olha que trabalho. Coloca a roupa de sacerdote. Aí ele vai lá, ele pega as cinzas, ele coloca as cinzas do lado do altar. Aí ele volta para casa de novo. Aí ele troca de roupa, ele coloca uma roupa normal, a roupa do dia a dia. Aí ele pega essas cinzas e leva para fora do acampamento, para longe do povo, para fora da cidade. Lá fora, esse texto não fala disso não, mas o texto de Deus explica como devia ser feito isso. Ele procura um lugar longe das pessoas, cava um buraco, pega as cinzas, que é tanto resto de lenha, como também resto de animais que foram queimados, pega as cinzas, coloca nesse buraco e tapa o buraco. Aí ele volta, aí ele continua, aí ele coloca a lenha nova, aí ele coloca o holocausto de novo. É um trabalhão. Parece uma coisa funcional. A impressão que dá é que, tipo assim, não, é porque Deus contratou um funcionário e ele está passando um processo. Sabe quando você é contratado para uma empresa? Primeiro dia que você vai lá com o seu gerente, ó, deixa eu te falar, quando você chegar aqui, esta hora, você faz isso depois. Parece que é isso que Deus está fazendo. Mas o que Deus está fazendo aqui não era só uma instrução funcional. O que Deus estava fazendo aqui com o sacerdote é ensinar para ele algo profundo demais. O que Deus estava ensinando para o sacerdote é que o fogo de ontem não serve para hoje. Que o sacrifício de ontem não serve para hoje. Fala para a pessoa que está do seu lado, olha para ele e diz para ele assim: o fogo de ontem não serve para hoje. O sacrifício de ontem, vira para o outro lado e fala: o sacrifício de ontem não serve para hoje. Era isso que Deus estava dizendo para o sacerdote. E o trabalho dele consistia em duas partes muito distintas. Primeiro, ele limpava o altar, colocava uma roupa especial, ele ia lá. Se você já fez churrasco, você sabe disso. Depois que você acaba de queimar a lenha, tudo, depois que acaba de queimar o carvão, fica um monte de cinza lá. Você vai lá com uma vassourinha, com uma pazinha, você tem que tirar as cinzas, porque senão você não consegue acender um fogo novo em cima da cinza velha. É muito difícil, é muito complicado. Então o primeiro trabalho dele era esse. E o segundo trabalho dele era levar um sacrifício novo. Essas duas coisas nos ensinam muito acerca de como deve ser a nossa vida com Deus. A primeira parte do trabalho dele era limpar e preparar o altar. Escute o que eu vou dizer. Onde não existem altares erguidos, limpos e preparados, não tem fogo. Eu não sei muito bem de onde vem essa ideia que o povo de Israel tinha de construir altares, mas Deus se apropriou disso. Porque o povo de Israel se acostumava, eles construíam altares quando eles iam adorar a Deus, eles construíam altares quando eles iam agradecer. E o altar não era uma edificação muito elaborada, não, era uma coisa simples. O que eles faziam, eles pegavam pedras que se encaixassem umas com as outras, e eles iam colocando pedras uma em cima da outra, e quando tinha uma superfície, aquilo ali era um altar. Foi no altar, por exemplo, que foi um altar que Abraão erigiu para sacrificar o seu filho, quando Deus tinha pedido para sacrificar o filho dele. Foi um altar que Noé edificou o Senhor para agradecer por Deus ter cuidado da vida da família dele. Então o povo de Israel, eles estavam acostumados a fazer altares, mas os altares que eles estavam acostumados a fazer eram esporádicos, temporários. Tipo assim, ó, a gente está indo para uma guerra hoje, faz um altar para adorar a Deus, para pedir para Deus ir com a gente para essa guerra. Aí ergui um altar: Senhor, vai com a gente para essa guerra, vamos matar um animal aqui para sacrificar o Senhor, vai com a gente, Senhor. Outras vezes eles faziam um altar depois: ganhamos a guerra, faz um altar aí para agradecer ao Senhor. Outras vezes eles faziam altares para marcar momentos especiais. Por exemplo, teve um momento que, quando eles derrotaram pela última vez os filisteus, eles fizeram um altar para agradecer e para ficar marcado lá. Eles disseram assim: todo mundo que passar aqui vai saber que até aqui o Senhor nos ajudou. Mas o altar no tabernáculo não era um altar como eles estavam acostumados a fazer. O altar que eles estavam acostumados a fazer era um altar esporádico. Hoje eu vou para uma guerra, levanta o altar. Hoje eu venci a guerra, então levanta o altar. Hoje eu quero agradecer, levanta o altar. Hoje eu quero pedir, levanta o altar. Não, aqui o altar não era esporádico. Esse altar aqui não era para pedir algo para Deus. Esse altar não era para agradecer algo a Deus. Esse altar era para adorar a Deus pelo que Deus é. E é por isso que esse altar não era esporádico. É por isso que Deus diz assim: todo dia tem que colocar sacrifício novo, todo dia tem que limpar. Porque esse altar não é para você falar assim: ah, de vez em quando eu precisar eu vou lá e eu faço uma adoração a Deus. De vez em quando eu vou lá eu faço uma oração forte. De vez em quando eu vou lá eu faço um propósito, um voto. Não. Esse altar não tem a ver com o que vocês são, tem a ver com quem é Deus. E é por isso que Deus fala: esse altar não vai parar de queimar sacrifício nele, porque esse altar não vai funcionar de acordo com o que você quer. Esse altar vai funcionar de acordo com quem eu sou. Por isso que o sacrifício aqui era constante, era o tempo todo, ele precisava ser conservado o tempo todo. Eu te pergunto: e o seu altar como está? E quando eu te pergunto isso, que vem à minha cabeça,
É um momento na história do povo de Israel que a Bíblia diz que os profetas de Baal estavam entrando e dominando a terra de Israel. E Elias era um dos únicos profetas que tinha ficado. E Elias chega para discutir com eles. Eles queriam matar Elias e Elias não sabia muito bem o que ia fazer. E Elias propõe um desafio para eles. Elias chega para eles: vamos fazer então o seguinte: vocês dizem que Baal é Deus, e eu digo que meu Deus é o Deus verdadeiro. Vamos fazer um desafio. A gente vai erguer um altar. Primeiro vocês vão clamar a Baal para que ele desça fogo do céu. Se Baal fizer o fogo descer do céu, é porque Baal é o Deus verdadeiro. E depois que vocês fizerem isso, aí eu vou clamar ao meu Deus para que ele desça fogo do céu. Se o meu Deus descer fogo do céu, o meu Deus é o Deus de verdade. Aí você imagina o que aconteceu. A Bíblia diz que eles ergueram um altar. E os profetas de Baal começaram a adorar a Baal. Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus da terra. O culto a Baal era promíscuo, cheio de orgia sexual, era podre. Eles tiveram relações sexuais, eles jogavam sêmen no chão, era uma coisa imunda. Porque assim eles estavam adorando a Baal e gritando. E a Bíblia diz que eles passaram o dia todo: Baal manda fogo, Baal manda fogo, traz um cavalo, eu vou transar com o cavalo, porque agora vai descer fogo. E nada. No final disso tudo desistiram. Elias, Baal não está nem aí pra gente, mano, não mandou fogo não, agora é a tua vez. Pastorei, o que Elias fez? Senhor, manda fogo. Não, Deus não manda fogo em altar que está destruído. Deus não manda fogo em altar que está contaminado por Baal. Deus não manda fogo em altar que está deturpado, arruinado. Quando passaram uma vez, agora Elias é a tua vez. O que Elias faz não é pedir fogo do céu. O que Elias faz é reerguer o altar. O que Elias faz é reconstruir. E depois disso ele purifica. Primeiro Elias pega as pedras que deviam estar bagunçadas, ele coloca no lugar de novo. Porque é o seguinte: altar quebrado, Deus não se manifesta. E tem muita gente que está longe de Deus, reclamando porque Deus não faz. Não faz porque teu altar está quebrado. Não faz porque você está destruído. Eu quero fogo. Com o altar cheio de pecado, de imundícia, de idolatria. Não, Deus não manda fogo, Ele não divide a sua glória. Até porque se Deus mandasse fogo naquele momento, podia ser que os adoradores de Baal dissessem: mas é porque tem um sacrifício que a gente fez para Baal ali. Não, Deus não divide a glória dele. Depois que ele reergueu o altar, ele faz uma coisa de louco. A Bíblia diz que o povo já estava passando por uma seca, tinha 2 anos que não chovia. E ele pede para trazer aproximadamente 100 litros de água. De onde vem essa água só Deus sabe. Traz 100 litros de água, para quê? A gente vai lavar esse altar, a gente vai purificar esse altar. A Bíblia diz que ele fez uma valeta em volta do altar, uma valetinha assim, redonda em volta do altar, para que aquela água que fosse escorrendo sobre o altar ficasse repousada na valeta. O objetivo dele era 2, era primeiro lavar o altar e purificar de toda a imundícia que os adoradores de Baal tinham feito lá. Segundo, o que ele queria dizer é o seguinte: essa parte aqui está santa, essa parte está purificada. As águas desceram e as águas se colocaram ali em volta da valeta, dividindo o que era de Baal e o que era de Deus. Aí a Bíblia disse: depois que o altar estava reerguido, lavado, purificado, que tinha água em volta, denotando que essa parte aqui é para Deus, não vai misturar com o que vocês fizerem não. Aí a Bíblia diz que ele olha para você e fala: Senhor, eu te peço que o Senhor mande fogo dos céus. A Bíblia diz que o céu se abriu, Deus mandou fogo, e foi tanto fogo que a Bíblia diz que o altar que estava molhado, encharcado, secou, e até a água que estava na valeta se secou totalmente por causa do poder de Deus que veio através daquele fogo. Sabe o que essa história me ensina? Que a parte do fogo é de Deus, a parte de reerguer o altar é minha, a parte de lavar o altar é minha, de cuidar do altar é minha. Sabe o que esse texto me ensina? É que no Antigo Testamento aqui, isso me faz ler esse texto, pensar nesse texto, traz isso à memória. Aqui Elias lavou o altar com água. Deixa eu te falar uma coisa: depois do sacrifício de Jesus, o que purifica o altar da tua vida é o sangue do Cordeiro de Deus. Sem isso a imundícia do pecado vai te dominar, você não vai conseguir. Aí você chega num momento como esse: ai pastor, eu queria esse negócio de fogo. Porque pode ser que você nem esteja entendendo direito o que está falando. Fogo é aquilo que te faz querer viver. É aquilo que te faz. Esse pessoal que vê aqui hoje, o pessoal do Encontro com Deus, cara, eles estão com fogo até umas horas. As tochas dele estão pegando fogo. Chegar perto, nem chega perto que vai te queimar. Fogo é isso. Eles estão aqui, tão tristes que vão trabalhar amanhã. Não, estão com sede, cara. Estão doidos para o patrão cair endemoniado, que eles vão expulsar o demônio em nome de Jesus. Estão doidos para alguém vir pedir e falar assim: eu estou com a dor na coluna. Onde é? Vou botar a mão, Deus vai curar. Isso é fogo, é fogo, é fogo.
o fogo na nossa vida vai se apagando e a gente não percebe, e a gente acha que a culpa é de Deus e não nossa, que misturou as coisas. Porque um dia eu queria o fogo de Deus e outro, deixa eu adorar um pouco meu Baal aqui. Deixa eu tirar um tempinho para fazer as coisas do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Durante tanto tempo a gente tentou separar. Não, na igreja eu sou um homem de Deus, aqui eu sou um homem de negócios. Algum tempo desse atrás eu ouvi isso de uma pessoa: não, pastor, lá na igreja eu sou um homem de Deus, agora aqui na minha empresa eu não sou um homem de Deus, eu sou um homem de negócios. Você quer conversar com um homem de Deus, a gente vai para a igreja, aqui você está conversando com um empresário. Vai para o inferno com esse pensamento maligno. Durante muito tempo colocaram isso na nossa cabeça, aí o brasileiro aprendeu isso. Preste atenção, que coisa, vou usar um adjetivo mais bonito, que coisa tola. E eu vi isso durante muito tempo na minha vida. Você está lá no ônibus, aí está todo mundo xingando o outro, aí um cara fumando, o outro acochando a mulher no ônibus, aí de repente passa na frente de uma igreja católica, o desgraçado que estava acochando a mulher, com cigarro na boca, aí naquele momento ele vira santo. Porque disseram para ele que Deus está lá dentro. Nossa, meu Deus do céu, agora vou até parar de coxar ninguém agora. Não é isso não. Eu já falei alguns anos, tempo desse atrás, eu contei isso aqui na igreja, alguns anos atrás, a primeira igreja que eu pastoreei, uma igreja, nossa, tinha um espírito de religiosidade terrível naquele lugar. A gente chegou para pastorear aquela igreja, a igreja tinha 38 anos e tinha 32 membros. Que difícil que era. E aí a gente colocou uma irmã para limpar a igreja, e um dia ela me ligou: pastor, eu estou tendo a dificuldade para limpar a igreja. Eu falei: o que foi, irmã? É porque eu não estou conseguindo limpar o altar. Eu falei: irmã, qual a dificuldade? É porque eu não estou conseguindo, pastor. Eu falei: mas irmã, pode limpar. Não, porque eu estou tentando limpar de baixo, porque eu não tenho autoridade para subir no altar. Eu falei: como assim, irmã? Não estou entendendo. É, pastor, você me libera? Você me libera para subir no altar? Cara, eu fiquei tão em choque com aquilo, eu tinha 22 anos de idade. Eu falei: irmã, deixa eu te falar a primeira coisa assim, altar não tem não, só precisa ler a Bíblia. O altar na Bíblia era o lugar onde eles sacrificavam os animais. A senhora já viu matando algum bicho aí? Não, pastor, botando fogo, queimando bicho, fazendo churrasco aí, já viu? Não, jamais, pastor. Então não é altar, é púlpito, palanque, só chama o que a senhora quiser. Altar não é não, você ensinaram errado para a senhora. Pode subir aí. Mas o que é que ensinaram pra gente? Aí embaixo você faz o que você quiser. Você fala mal dos outros, você tem inveja, você deseja a mulher do outro, você rouba, você mente. Não, mas se eu for subir no altar. Já teve dia que eu fui chegar em igreja, até hoje eu não entendo por que essa palhaçada. Teve vezes que eu fui entrar numa igreja, e aí quando eu fui entrar, botaram a mão assim: não pode entrar não. Eu falei: por quê? Porque o pastor está orando. Mas por que não? Porque se o pastor está orando, não pode entrar. Que palhaçada, cara. Não, porque não pode, porque é reverência. Se for uma vigília, então, chegou atrasado, você fica lá fora, adora Deus lá de fora. Ridículo. Tentando separar, isso aqui é de Baal, mas aqui a gente é tão santo que a gente nem entra quando o pastor está orando. Palhaçada. Deus está chamando a gente para ter uma vida real. E na vida real, os altares têm que ser reerguidos todo dia. Porque de vez em quando passa um vento que joga algumas pedras no chão. De vez em quando alguém passa e fala contigo que não tem que falar, é como se estivesse chutando o teu altar, aí destrói. Deus está te chamando para parar de chorar pelo que o mundo destruiu, pelo que as pessoas destruíram. Deus está te chamando a arregaçar as mangas e falar: Senhor, eu vou juntar as pedras de novo, porque ninguém vai destruir o altar que o Senhor está colocando para que eu construa. Ninguém vai destruir o que o Senhor está me dando. Cuidar do altar, limpar, tirar as cinzas velhas, colocar a lenha nova era um trabalho braçal. E era um trabalho minucioso. Ele ia lá com a roupa de sacerdote, varria, juntava na pazinha, botava no saco, colocava do lado, troca de roupa, põe outra. Aí ele leva lá para fora, tinha que ir para um lugar longe. Aí cavava, colocava a cinza, tapava o buraco. Sabe o que me chama a atenção? Quando o sacerdote estava cuidando das cinzas, cuidando do altar, não tinha ninguém vendo. Ele fazia isso na primeira hora da manhã, não tinha ninguém ali. Na hora do sacrifício da tarde, estava lotado de gente. Ia dando 4, 5 horas da tarde, ele lotava de gente, que é a hora do sacrifício da tarde. Aí era tipo o culto deles, aí cheia de gente. Aí todo mundo via o sacerdote colocando lá o sacrifício sobre o altar, o holocausto ali para queimar durante a noite toda. Mas na hora que ele estava cuidando do altar, ele estava sozinho. Era ele e Deus. Não tinha ninguém falando assim, 5 horas da manhã: eita, homem de Deus, levanta que hoje vai ser forte demais. Não. Ele acordava sozinho. Quando ele ia para lá, colocando as roupas do sacerdote, limpando o altar,
que não era uma coisa fácil, o altar era grande. Enquanto ele estava fazendo, não tinha ninguém dizendo: eita, esse aqui é homem de Deus, olha que poder, eita, vamos adorar o Senhor, glórias a Deus pela sua vida, sacerdote. Não, ele estava sozinho. Não tinha ninguém motivando ele. Não tinha ninguém dizendo: vai, é isso mesmo. De tarde sim, tinha um monte de gente. De tarde era o pessoal chorando, era o pessoal glorificando. De manhã, na hora que ele limpava o altar, ele estava sozinho. Sabe o que a Bíblia nos ensina com isso? O momento em que eu limpo de verdade, que eu preparo o meu altar para que Deus se manifeste, é o momento que ninguém vê. É o momento que estou só eu e Deus. É um momento de solitude, que é diferente de solidão. Solidão é quando você se sente sozinho. Solitude é quando você se retira do meio das pessoas para se dedicar a algo sozinho. É um momento de solitude. Era ali, ele e Deus, era naquele momento que Deus estava restaurando o altar. Era naquele momento que não tinha ninguém aplaudindo, que não tinha ninguém honrando ele. Eita, sacerdote, que trabalho. Ninguém nunca deve ter agradecido o sacerdote. Ô sacerdote, eu vim hoje só para te agradecer, para te dar um presente, para te honrar aqui. Trouxe um presente para você, para te honrar, porque eu sei que toda manhã você vem aqui. Não. Estava todo mundo dormindo e ele estava limpando o altar, se preparando para o que Deus ia fazer durante o dia. Escute o que eu vou te falar. O momento que você está só, é só você e Deus, é lá que é o momento real. Se não tivesse o momento que ele estava ali sozinho, ele e Deus, não tinha sacrifício de tarde. De tarde era glória, era poder. De manhã não, era trabalho, era suor. Eu não consigo imaginar o sacerdote ali pegando a cinza e glorificando, não, falando em língua, rodando, vou levar a cinza. Imagina o sacerdote trabalhando, está girando o manto. Não tinha isso não, nada disso. Esse momento era trabalho. Escuta só, para manter o altar erguido tem que ter trabalho. E o problema é que é o seguinte: a gente só quer o sacrifício da tarde. Acordar cedo para limpar o altar, ninguém quer. Mandei o altar que quando ninguém vê, ninguém quer. Foto no Instagram, todo mundo quer. Orar de madrugada, não. Ser honrado por Deus, todo mundo quer. Tem um monte de gente que diz: eu sou chamado por Deus para cantar em estádios. Deus já me deu visões, e eu já tive visões e palavras proféticas que eu vou cantar no estádio, mas não canta na célula dele. Chega no líder do louvor, já vou te dar a dica aqui: Léo, eu sou chamada para cantar, esse é meu chamado, louvor. Você faz o que na tua célula? Nada, nem vou. Chamado para cantar no inferno. Eu quero o sacrifício da tarde. Acordar de manhã para manter o altar? Não é comigo não. Se tiver alguém aplaudindo, se tiver as fotos no Instagram, até curta esse negócio, eu gosto. O problema é que a gente olha para o sacerdote e parece que a única coisa que ele faz é acordar para fazer o sacrifício da tarde. Não. O trabalho de verdade não é na hora do sacrifício da tarde. Escuta, eu vou falar com vocês aqui do encontro. O trabalho de verdade não aconteceu no fim de semana, aconteceu antes dele. O trabalho de verdade para você chegar numa igreja como essa e ser abençoado por Deus não acontece agora, acontece antes disso. Deus está te chamando para te levar em lugares de solidão e solitude com Ele. Em lugares que vai ser só você e Deus, que Deus vai poder falar assim: lembra essa pedra, você deixou cair longe, vai lá e busca ela, e coloca ela de novo no lugar onde ela não tinha que ter, de onde ela não tinha que ter saído. Sem o momento de erguer o altar de manhã, não tem o sacrifício da tarde. O momento em que Deus está erguendo o altar de verdade, não tem plateia, não tem holofotes, não tem aplauso, é você e Deus. E Deus está nos chamando para viver isso, isso é maturidade. Nós não estamos sendo chamados nesse tempo para ser uma igreja de eventos. Vamos fazer um evento top, vamos fazer isso top, aquilo outro top. Não, cara. A gente está sendo chamado para queimar de verdade, para ter fogo de verdade. A gente está sendo chamado para de repente, olha, mas vai no culto da volta do encontro, porque é top. E na cela? Na cela é horrível. Na cela é bagunça. Não, a gente está sendo chamado para queimar onde a gente estiver. Tem um, tem dois, tem três. Eu te ajudo a tirar a cinza do altar, porque eu sei que sempre vale a pena. Escuta só, o que fazia o trabalho do sacerdote valer a pena não era o aplauso das pessoas. O que fazia o trabalho do sacerdote valer a pena não era o elogio, os holofotes, não era o salário que ele recebia. É saber que no fim da tarde, quando ele adorava a Deus, Deus recebia a adoração dele como aroma suave às suas narinas. Era isso. Bem provável que algum dia ele acordasse cansado, que os filhos dissessem: pai, que era Eli, os filhos cuidavam: pai, deixa a gente dormir mais tarde hoje, pai, a gente está cansado.
Não, filho, vamos lá, Deus falou pra gente. E eu consigo imaginar eles cansados, mas obedecendo a Deus. E aí no final da tarde, a Bíblia diz que quando Deus recebia o sacrifício, a Bíblia diz que o fogo não se espalhava. A Bíblia diz, o fogo não, que a fumaça não se espalhava, que a fumaça subia reta. Aí você imagina, Eli cutucando teu filho, os filhos falando, aí filho, valeu ou não valeu a pena a gente acordar cedo para cuidar do altar? Valeu, pai, vamos acordar de novo amanhã, Deus recebeu o nosso sacrifício. Deus está assim te preparando para te colocar em lugares altos, em que talvez o público vai te ver e vai te aplaudir e vai te honrar, mas isso nasce quando ninguém te vê, é dentro do quarto. O trabalho do sacerdote não é quando todo mundo vê, quando ele entra para dentro do quarto dele, abre a Bíblia, ali que Deus revela a ele. Interessante que a gente está aqui e o pessoal acha, puxa pastor, como foi que Deus deu essa revelação da palavra para você? Você abriu a Bíblia ali, dormiu a semana toda. O pessoal acha que pastor dorme a semana toda. Que graças a Deus na igreja eu nunca tive isso não. Mas essa igreja que eu pastorei, olha, teve vezes que eu fiquei com ódio dos irmãos. O pessoal me ligava 11 horas da manhã. Eu bastante, acordei, né? 2 horas da tarde. Eu bastante, acordei, né? Qualquer hora que me ligasse, eu estava dormindo, eu estava sempre dormindo. Devia estar em coma. Teve um dia que era 3 horas da tarde, num domingo, 3 horas da tarde. Naquela época que eu era pastorzinho bem certinho, de terno, gravata, barba feita, todo dia eu fazia barba. Eu estava fazendo a barba, eu tinha acabado de tomar banho, estava fazendo a barba. Estava de toalha, fazendo a barba. E o irmão chamou na porta. Chamou, ô pastor. Aí eu gritei, espera aí que eu já vou. Aí eu botei um short, botei uma camiseta meio torta, uma toalha por cima, o rosto metade feito, metade com barba, metade sem barba, metade com aquele negócio, espuma de barbear, metade sem. Ele falou, acordei o pastor. Eu falei, acordou, eu sou sonâmbulo. Estava fazendo a barba dormindo. Ele falou, pastor, fica nervoso não. Eu falei, não estou nervoso não. Sabe por quê? Porque a gente acha que, porque ele abriu a Bíblia e Deus fala com a... Não, cara. Isso aqui nasce na hora que a gente limpa o altar. Aquela pessoa que se foi usada por Deus para te abençoar, não foi do acaso, foi na hora que ele estava limpando o altar. E deixa eu te falar uma coisa, as maiores empresas de homens e mulheres de Deus não nascem nos cultos, nascem na hora que você está limpando o altar. Os maiores negócios, os maiores empreendimentos, as maiores visões, as maiores palavras proféticas não são liberadas dos púlpitos, são liberadas da boca de Deus ao coração daquele que acordou cedo para limpar o altar. Daquele que disse, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, mas limpar o altar, eu não deixo de limpar. Ele está todo dia limpo e pronto para o Senhor derramar fogo de novo. Cuide daquilo que Deus está te dando. Quem foge desse momento nunca tem fogo de verdade. Tem alguns trabalhos que vêm até nós que parecem que não são santos, porque a gente acha que santo é aquilo que a gente chora, que fala em língua, que pula, que corre. O sacerdote não fazia o trabalho falando em línguas, ele fazia em obediência. Tem coisas que você não vai fazer, cheio do poder de Deus, eu vou fazer por obediência. Escuta só, deixa eu te falar uma coisa que é muito forte. No Antigo Testamento, todas as vezes que tem lá a palavra ouvir, quando o profeta se levantava e dizia assim, ouça Israel, o que diz o Senhor dos Exércitos. O verbo ouvir, ouça ou ouçam, o verbo ouvir é o mesmo verbo usado para obedecer. É o mesmo, a mesma palavra. Na nossa língua são duas, ouça e obedeça. Agora lá, quando o sacerdote falava, ou quando o profeta falava, quando eles falavam ouça, eles já estavam dizendo ouça e obedeça. Sabe por quê? Para Deus, escute o que eu vou te falar. Para Deus, quando você ouve, você está disposto a obedecer. Se ouviu e não obedeceu é porque não ouviu. Para Deus é isso. E tem coisa que você não vai fazer porque teu coração está queimando. Você vai fazer porque você é obediente. Estava conversando hoje cedo com uma pessoa aqui na igreja, que é personal trainer. Minha coluna está melhor, graças a Deus, estou sem dor de novo. Mas eu descobri que eu tenho que fazer uns negócios, um treino funcional. Cara, eu odeio fazer exercício físico. Eu detesto fazer isso. Mas detesto com muita força. Esse corpo aqui maravilhoso, foi Deus que fez desse jeito. Não tem 1 minuto de academia aqui. E aí, o personal chegou para mim e falou assim, não pastor, então você vai, se você tem problema aqui, você vai ter que fazer isso. Eu contei isso aqui em algum lugar, né? A fisioterapeuta lá me colocou para fazer um treino funcional. E eu tremia todo. E ela sentada na cadeira, tá tremendo, né, pastor? Esse idiota tá rindo. Vem cá e faz aqui. Essa é a minha vontade de falar com ela. Primeira vez eu respondi, tô assim. Ela fez outra. Agora vai tremer mais. Tá tremendo, né? Vontade de falar, não. Por que eu tô te falando isso? Eu detesto fazer isso, mas eu vou ter que fazer.
Então eu vou te falar uma coisa, eu falei com ele, não pastor, eu vou fazer um treino para você, e te mostrar como que é, fazer um teste, aí você vai ter que fazer isso todo dia. Cara, vai ser horrível, mas eu tenho que fazer. E deixa eu te falar uma coisa, os músculos que sustentam a minha coluna, eles não vão falar assim, presta atenção, que isso é sério, é espiritual também. Os músculos da minha coluna não vão dizer assim, o Lucas não está fazendo com vontade, não vamos trabalhar para ele. Não, está fazendo sem vontade, mas está fazendo. Então a gente vai ficar forte, para parar as dores dele, para quando ele tiver 40 anos, ele continuar tão forte como está agora. Não interessa se eu faço com vontade ou não. Se você começar a malhar com vontade ou não, teu corpo vai ficar forte. Escute o que eu vou te falar, a vida com Deus é do mesmo jeito. Mas eu não quero, vai morrer sem querer, ir para o inferno sem querer. Não era todo dia que o sacerdote acordava com vontade de ir para o altar, mas todo dia ele sabia que indo para lá ele estava obedecendo a Deus, e quem obedece a Deus recebe a bênção de Deus. Deixa eu te falar, o diabo vai tentar te fazer ser conduzido pelas suas emoções, pelos teus sentimentos. Você não quer ir na vigília? Não, não vai não. Você não quer orar? Não, não ora não. Você não quer cuidar da tua família? Não cuida não, faz o que você quiser. Você não quer buscar Deus? Busca não. Você não quer ir na sala? Vai não, faz o que você quiser, bobo, vai mesmo. Vai que você vai para o inferno. É isso que ele está trabalhando dentro de você? O que Deus estava dizendo aqui para o sacerdote é o seguinte: querendo ou não, façam o que eu mandei fazer. E sabe o que eu vou te falar? Preste atenção, vida com Deus também é disciplina. Se você começar a ter uma vida com Deus, mesmo sem querer inicialmente, o fogo de Deus vai descer, e quando ele descer, você vai falar assim: cara, eu nem queria, mas valeu tanto a pena. Eu ouvi isso hoje de 3, de 4 pessoas que, pastor, quando a gente foi para o encontro, eu fui assim, porque eu sou líder, tem que ir, né? Aí eu fui porque ficaram me enchendo tanta paciência, mas pastor, eu fui tão abençoado por Deus. Chegou o tempo de você parar de fazer o que você quer e começar a fazer o que você tem que fazer. O que Deus te escolheu para fazer e obedecer a voz de Deus para a tua vida. Deus não está levantando sacerdotes emocionais nesse tempo, pessoas conduzidas pelas suas emoções, não. Deus está levantando homens e mulheres que são conduzidos por uma palavra de Deus, por uma direção de Deus, não pelos seus corações, mas pela palavra que procede da boca de Deus. Outra coisa que era muito importante aqui era a ordem acerca das cinzas do altar. E é muito engraçado isso, porque cinza não é uma coisa que a gente valoriza muito, e Deus leva esse negócio a sério. Deus falou o seguinte: a cinza que queimou durante a noite toda, o sacrifício, tira ela toda. Vai colocar do lado do altar, depois você vai levar para longe do acampamento, e depois que você levar para longe do acampamento, você vai enterrar, e você volta. Aí começa o teu dia. O objetivo era que ninguém visse a cinza do sacrifício do dia anterior. O que Deus estava falando com o sacerdote: sacerdote, coloca essa cinza bem longe, para ninguém ver, nem resto do sacrifício de ontem. Eu quero que quando o povo chegar aqui de tarde para orar, para adorar, eles olhem o altar e o altar está vazio, para eles saberem o seguinte: hoje a gente não entregou nada no altar. Porque se eles chegarem aqui e tiver cinza, eles vão se gloriar pelo que eles fizeram ontem. Se eles chegarem aqui e tiver resto do sacrifício de ontem, eles vão dizer: eita, meu sacrifício não foi tão bom, hoje eu nem preciso entregar. Olha lá, tem cinza até hoje. Eles vão olhar e falar: cara, você lembra? Você viu? Estava que hora que eu trouxe? Eu trouxe um boi gordo, hein? Isso é sacrifício para mais de mês, rapaz. Eu vejo sacerdote só mês que vem, porque o sacrifício que eu dei para ele, olha lá, tem cinza até hoje. O que Deus estava falando com o sacerdote é o seguinte: coloque as cinzas bem longe, para ninguém ver nem o resto do sacrifício de ontem. Sabe por quê? Sacrifício de ontem não vale para hoje. Cinza de ontem só serve para lembrar a gente do que já queimou e não queima mais. Porque cinza não pega mais fogo. Você pode encher, pega lá, vai na churrasqueira da tua casa, as cinzas que ficaram lá, joga álcool, querosene, diesel, gasolina, põe fogo, bum, vai explodir, mas o fogo não vai se manter. Quando acabar o querosene, ele vai acabar. Quando acabar o diesel, ele vai acabar. Porque cinza não mantém fogo. E o problema é que tem muita gente que está com o altar destruído, sem sacrifício nenhum, e olhando para trás. Mas olha, teve uma época que eu entreguei o sacrifício doido, hein, pastor? Eu já ouvi isso com muita dor no meu coração, de pessoas que chegam: pastor, pena que você me conheceu agora, porque quando eu era jovem, você precisa ver como Deus me usava. E Deus parou de te usar por quê? Porque Ele mudou? Porque Ele desistiu de você, ou porque você desistiu dele? Precisava de ver, pastor, nossa, eu era usado por Deus. Apenas você conheceu minha família agora, porque antes, pastor, nossa, era a família de Deus. Nosso sacrifício queimava todo dia, mas hoje, pastor, que queimou no passado não serve para mais nada, a não ser para te trazer tristeza.
E o problema, sabe qual é? Que tem gente olhando para trás com dor, mas tem outros olhando para trás com saudosismo, que também é tão doentio quanto. Tem gente que olha para trás e fala assim: tá vendo lá, pastor? Meu altar está destruído, porque olha, não fui eu que destruí não, ó. Vou te contar, foi o fulano que destruiu, foi o pastor, foi meu pai, foi meu tio, foi meu irmão, foi uma esposa que eu tive que me traiu, foi um namorado que me largou, que me humilhou, tá lá, destruiu. E você nunca mais reergueu. O que adiantou? A tua desculpa mudou alguma coisa na tua vida? Tem gente que leva os seus sofrimentos guardados a 7 chaves, porque o sofrimento dele é uma desculpa para viver uma vida desgraçada hoje. Então ele gosta de ter o sofrimento. Porque alguém fala: mas por que você não fez isso? Porque lá atrás. Ele não quer resolver isso, ele quer ter um motivo. Não, é porque um dia. Ele não quer resolver porque ele quer ter uma muleta para dizer: não, eu não cresço por causa disso. Não, eu não sou homem de Deus por causa disso. A minha família não dá certo, meu casamento não deu certo por causa disso. Deus está te trazendo aqui, não é para reforçar a tua desculpa, o teu motivo de dar errado. Deus está trazendo aqui para restaurar o teu altar, para que você não tenha mais motivos para dar errado. Mas já tem gente que olha para trás com saudosismo do que foi bom um dia. Olha como Deus já me usou. Olha o que eu já fiz. E chega uma hora que parece que nem precisa mais fazer nada, porque Deus já fez tanta coisa no passado. Ele está perdido no presente. E ele não quer nem olhar para o presente, ele olha para o passado, porque o passado traz alegria ao coração dele. E o presente está destruído. Ele não tem coragem de olhar para o altar dele, porque tem uma pedra para cada lado. É sacrifício para Baal lá, é mentira lá, é inveja lá, é murmuração ali, é angústia lá do outro lado. E aí ele não olha para o altar de hoje, mas ele fica olhando para o que aconteceu. O que Deus estava falando com o sacerdote é o seguinte: esconde o sacrifício de ontem, para eles saberem que hoje não tem sacrifício ainda. O que queimou ontem eu já recebi. E hoje o que você vai entregar no altar? E hoje o que eles vão trazer para mim? Entenda, deixa eu te falar uma coisa. O espírito que mais destrói a igreja, o pecado que mais destrói a igreja, não é o homossexualismo, não é o alcoolismo, não é o vício em drogas. O pecado que mais destrói a igreja é a religiosidade. Estava contando hoje de tarde para um dos encontristas. Teve um dia que, numa igreja que eu pastoreei, o meu líder, o meu bispo, chegou para mim e falou assim: tal dia fulano de tal vai ter um culto, e nesse dia você vai cantar essa e essa música, que o fogo vai descer. Eu falei: mas por quê que eu vou cantar essas músicas? Ele falou: porque em 1960, quando a gente cantava essas músicas, vinha tanto fogo de Deus na igreja. Então você vai ver, essas músicas têm uma coisa especial. Você vai cantar essas músicas, vai descer o fogo. Saí dali triste, mas disposto a obedecê-lo, porque na cabeça dele o poder de Deus estava na música e não em Deus. Se ele pudesse pegar aquela guitarrinha de 1960, pega aquela mesma guitarra, aquele som horrível, aquilo que trazia a presença de Deus. Não é aquilo. A religiosidade coloca Deus numa caixa. Tem pessoas que estão presas na sua vida espiritual porque eles colocaram Deus numa caixa. Não, na vida dos meus pais Deus fez desse jeito. Escute, deixa eu te falar uma coisa. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas o que não muda em Deus são seus princípios, seus valores, seus atributos. Mas Deus se move. Prova disso é que o Deus do Antigo Testamento agia de uma maneira, um Deus do Novo Testamento agia de outra maneira. É o mesmo Deus, sim, é o mesmo Deus, mas agindo de maneira diferente. Ele se move. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele falou: gente, vem para cá e fica no deserto, porque eu sou o mesmo, eu fico no mesmo lugar, eu faço as mesmas coisas, do mesmo jeito. Não, olhem para mim e vejam: para onde eu for vocês vão. Durante muito tempo no meu ministério eu fiz a pergunta errada e a oração errada para Deus. A oração que eu mais fazia era: Deus, o que eu tenho que fazer agora? Ô Senhor, e nesse ministério o que eu faço? Ô Deus, eu faço ou não faço um encontro com Deus? Ô Deus, eu tenho que fazer isso ou eu não faço? O que eu faço? Hoje a minha pergunta para Deus é diferente. A minha pergunta para Deus é assim: Deus, o que o Senhor está fazendo? Porque eu não quero fazer nada que o Senhor não esteja fazendo. Eu não quero andar por nenhum caminho que o Senhor não está andando. Eu não quero ir por onde o Senhor já não foi na minha frente. Deus se move. Você está com Deus de 1990 e Ele já se moveu. Ô pastor, por que isso? Não sei, cara. Vai discutir com ele, vai brigar com ele. Mas olha a sua volta e pense: vamos pegar aqui a nossa igreja, o culto que você teve aqui hoje, os crentes velhos aí. Lembra aí? Imagina um culto igual esse em 1990. Você acha dar certo? Imagina um pastor pregando o que eu estou pregando aqui em 1990. Iam queimar ele, dizer que ele é bruxo, demoniado. E eu não ia. Porque na minha infância eu nunca ouvi ninguém pregando isso. Pastor, você recebeu a revelação especial. Não, é porque Deus está se movendo. A revelação de Deus é progressiva. E Deus está levando a sua igreja a um lugar de maior maturidade. Não guarde o Deus de 1960.
Escuta, o que Deus fez na tua vida um dia. Quando eu falo de restaurar altar, eu não estou te falando que Deus vai fazer a mesma coisa que Ele fez um dia, porque Deus nunca faz a mesma coisa, Ele sempre faz melhor. Quando Jesus restaurou o vinho lá da festa de Caná da Galileia, não era o mesmo vinho, era um vinho novo. Quando os trabalhadores lá, os funcionários, os garçons, levaram o vinho para o mestre de cerimônia, ele provou o vinho e não falou assim: oh, que legal, vocês já acharam o mesmo vinho que eu comprei, a mesma safra? Foi quanto que vocês pagaram? Não. Quando ele provou do vinho, ele falou: de onde veio isso aqui? Eu nunca experimentei esse vinho. Escuta, Deus não estava renovando o vinho, Deus estava fazendo algo do zero. O que Deus quer fazer na tua vida nesse tempo não se parece com o que Ele fez um dia. Ele quer soprar algo novo e fazer do zero. O altar pode até ser o mesmo, porque o altar é a sua vida, mas o Deus se moveu, Ele tem novidade de vida para você. Da tua parte, o que você precisa é entregar um sacrifício. Deus não te trouxe aqui para lembrar com dor do seu passado, ou com alegria demais, ou com tristeza demais. Não, Deus te trouxe aqui para olhar para trás e restaurar o altar, porque Ele quer derramar fogo novo sobre a tua vida. A segunda parte do trabalho do sacerdote era levar um novo sacrifício. Depois que ele limpava, ele preparava o altar. Estava tudo pronto para começar o dia. O dia dele só começava depois que ele tinha limpado e preparado o altar. Aí deixa eu te falar uma coisa, não adianta um altar limpo e preparado se não tem um sacrifício para queimar sobre ele. Imagina, o altar limpo, o pessoal vendo: ei, sacerdote, tudo bom? Oh, cadê o sacrifício? Vim trazer sacrifício, eu vim só para ver que altar maravilhoso que Deus fez, hein? Que coisa. A igreja não é um monumento para ser visto. Não. De verdade, eu não me preocupo muito se a igreja vai ser bonita ou não, se a cadeira vai ser bonita ou não. Porque o que te traz aqui não é cadeira bonita. O que te traz aqui é o fogo de Deus, cara. Porque se você viesse aqui por causa de cadeira bonita, você estava em outra igreja. Por causa de ar-condicionado, eu estou suando que nem um porco aqui, não está quente hoje. Então você não vem aqui porque, nossa, é um lugar agradável demais. Não, aqui eu tenho certeza, na nossa igreja, se não tiver fogo do céu, vai estar vazio, vou estar sozinho com a Bruna aqui. Porque não tem nada de atrativo, não tem nada de bonito, não tem nada de, nossa, que incrível essa igreja. Nada. O altar não é para ser bonito, é para ser útil. Tem gente que pegou as coisas de Deus, ele acha que é para ser apreciada. Não, é para ser vivida. Escuta só, roupa de sacerdote limpa é de sacerdote que largou o sacerdócio. A roupa do sacerdote tem que estar suja de cinza. A roupa do sacerdote tem que estar suja de terra, porque ele cavou o buraco. A roupa do sacerdote tem que estar suja de sangue, porque ele levou o sacrifício e sangrou nele também. Durante muito tempo a gente olhou e parecia que as coisas tinham que estar bonitas. Não! Quando está bagunçado eu fico feliz. Quando tem problema eu fico feliz. É porque eu sei que a gente está começando a mexer em coisas que estavam paradas. Não adianta ter um altar lindo. Alguém olha para você e fala assim: nossa, mas que lindo, olha como anda, como fala, que palavras maravilhosas. Essa semana, um rapaz aqui da igreja recebeu uma mensagem e falou: pastor, olha que engraçada a mensagem que o pastor mandou para mim. Ele falou assim, tipo assim: paz, irmão Johnny, aqui quem vos fala é pastor Lucas Ataíde, pastor presidente da igreja fulana de tal. Que bonito, cara. Aqui quem vos fala não é para ser bonito, é para ser verdade. Não espero que você saia daqui, que palavras bonitas que o pastor trouxe. Eu espero que você saia aqui, cara, hoje Deus me confrontou com a verdade. Porque é isso que faz diferença na vida daquele que é chamado por Cristo. Altar limpo, lindo, bem decorado, não serve para nada. Altar bom é altar que está sujo de sangue. Altar bom de verdade é altar que está cheio de sacrifício. Se você nunca teve que sacrificar nada, é porque você nunca teve um encontro real com Jesus. Porque o chamado de Cristo é um chamado ao sacrifício. Jesus disse para os discípulos: se alguém quiser me acompanhar, que se alguém quiser vir comigo, negue-se a si mesmo, isso é sacrifício. A cada dia, diariamente, tome a sua cruz, é sacrifício, é todo dia. Então me siga. Se você nunca teve que sacrificar nada, porque você nunca encontrou Jesus de verdade. Sabe a música que a gente canta? E eu me despeito dos meus pais, e eu queimei as carroças. Sabe quem foi que queimou a carroça? O profeta Elias. Possivelmente Elias tinha uma família que tinha posses, porque ele tinha carroças, carros de boi. E não era uma coisa que qualquer um tinha, era uma coisa que valia dinheiro, um negócio valioso. Quando Deus o chamou, ele ficou assim: carro de boi, oh Deus, carro de boi, oh Deus. Acho que eu quero carro de boi. Não. Eu entendi que Deus tem um chamado tão grande para mim. E o carro de boi, Elias, põe fogo neles, eu estou indo embora. Não serve mais para mim.
Quando Jesus chamou os discípulos, eles sacrificaram seus desejos pessoais, seus próprios planos, seus próprios projetos. Larga tudo e me segue. Levi largou o trabalho dele, Mateus largou o trabalho dele, saiu da coletoria de impostos, seguiu Jesus para onde? Não sei. Mas quando ele me chamou, eu falei, vou sacrificar tudo, porque esse cara é diferente, eu vou seguir ele. É isso. Quando Jesus chamou lá os primeiros discípulos à beira da praia, eles sacrificaram uma noite de trabalho que tinha sido a maior noite de trabalho da vida deles. Eles nunca tinham pescado como pescaram aquele dia. E o peixe sacrifica. Se você não estiver disposto a sacrificar nada, não tem fogo. A falta de fogo só é explicada por dois fatores: ou o altar está destruído, ou não tem sacrifício para queimar. E deixa eu te falar uma coisa: o sacrifício que Deus quer de você não é o seu dinheiro, cara. O sacrifício que Deus quer de você não são seus braços. O sacrifício que Deus quer de você é você por inteiro. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz isso: nós somos o sacrifício vivo. Vivo. Sacrifício de coisa morta não serve. Sabe o que é incrível? Quando você se sacrifica inteiro no altar, você se entrega inteiro no altar de Deus, cara, os teus bens encontram um segundo plano na tua vida. Teus sonhos pessoais encontram um segundo plano na tua vida. Deus reorganiza as prioridades. E não é que as outras coisas ficam ruins, não. Escuta só, coisas em que você estava gastando muito o teu tempo, você não vai nem precisar gastar mais. Quando a tua vida estiver no altar sacrificando diante de Deus, Deus vai fazer coisas que você não conseguia fazer. Projetos que estavam na tua mão, você estava suando e eles estavam parados, Deus vai fazer com que eles andem. Porque você é poderoso? Não, porque você se entregou sobre o altar. A nossa vida precisa passar pelo fogo. Enquanto não passa pelo fogo, tem coisas em nós que não são purificadas. Tem coisas dentro de você que precisam ser destruídas, e o fogo de Deus é que destrói isso. O que é que Deus tem te pedido para colocar sobre o altar? Será que tem um relacionamento que Deus está falando só, isso aqui não é para você, isso aqui não é para você, coloca no altar, coloca no altar. Sabe o que é incrível? Tudo que eu coloco no altar, o fogo prova se presta ou não presta. Porque o que é bom, quando passa pelo fogo, sai mais forte. O ouro passa pelo fogo, ele sai mais valioso. O que é valioso de verdade, quando passa pelo fogo, se torna ainda mais valioso. Agora o que não presta, quando passa é torrado e consumido pelo fogo. Suas decisões, passem elas pelo fogo antes de fazer algo. Coloque no altar. Se pegar fogo e for consumido, deixa com Deus. Agora, se passar pelo fogo, Deus vai talvez te mostrar uma coisa até melhor do que você estava planejando fazer. Desde cedo na minha vida eu aprendi que o melhor lugar para se estar é sobre o altar. Muito cedo, eu não entendi o que estava acontecendo na época. Eu tinha de 7 para 8 anos de idade. Meu pai era gerente de 2 lojas na região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis. Ele gerenciava 2 lojas. Naquela época, meu pai era de 94 para 95. O meu pai ganhava 10 salários mínimos. Eu não faço ideia de inflação, quanto isso valeria hoje. Eu sei que eu tinha tudo que eu queria. Era criança rica. Um tênis, toma. Pai, eu quero um Autorama. Eu lembro até hoje. Ele me levou no shopping. E naquela época, shopping não era coisa de gente normal, coisa de rico. Me levou numa loja de brinquedos grande e falou: escolhe o que você quer. Eu escolhi o Autorama que eu queria. O Autorama que eu queria tinha ponte, tinha negócio que descia. Aí um dia, eu não entendi porque eu era criança, chegou para mim e falou: filho, a nossa vida vai mudar um pouco. Ele falou: a partir de agora, quando você quiser alguma coisa, você me pede. Mas o papai não tem mais dinheiro como tinha antes. Então eu vou te dizer sim ou não. E se eu te disser não, não pede de novo. Se eu tiver dinheiro eu compro. Agora se eu falar não e você pedir de novo, eu vou ficar triste. Que se eu falar não é porque eu não tenho dinheiro. Eu entendi aquilo, eu tinha de 7 para 8 anos de idade, mas eu entendi aquilo. E aí eu falava: pai, me dá isso. Não, filha, não tenho. De um dia para o outro minha vida virou um caos. Eu não tinha mais as coisas que eu queria. Algumas semanas depois, vamos arrumar as coisas que a gente vai mudar daqui. Mudar para onde? Eu nem sabia isso. A gente vai despedir agora dos seus avós, dos seus tios, que a gente vai para um lugar muito longe. A gente fica muito tempo sem ver eles. Hoje eu olho para trás e eu sei o que aconteceu com meu pai, de 94 para 95. Deus fez um chamado a ele. Deus chamou meu pai para largar tudo e se entregar. Meu pai virou um pastor missionário de 94 para 95. Ele deixou um salário de 10 salários mínimos para ganhar, naquela época, 1 salário era o que ele ganhava. A gente deixou a casa nossa que nós morávamos lá em Petrópolis, que era própria, perto dos amigos, dos tios, dos primos, dos avós. Para ir para onde, pastor? Para Rondônia.
longe de tudo, longe de todos. A gente chegou naquele lugar, poeira. Quando chovia dava enchente, a casa que a gente morava entrava água nela. Sabe o que meu pai estava fazendo? Ele colocou a família dele inteira no altar. Ele botou a gente no fogo. Nunca mais tive dinheiro para comprar Autorama. Nunca mais tive o tênis que eu queria. Você pode perguntar, pastor, você tem raiva do teu pai? Não, cara. Um dia eu posso ter dinheiro para comprar todos os Autoramas que essa vida me propiciar, todos os tênis que eu puder ter, mas o fogo que meu pai me colocou quando eu tinha 8 anos de idade, nada nesse mundo pode me dar isso. É por isso que eu estou aqui. Não é porque meu pai tinha 10 salários e me colocava numa escola boa. Não é porque ele tinha um carro bom quando ele ganhava 10 salários. Não. É porque um dia Deus falou, coloca tudo no fogo. E ele pegou e colocou a família inteira no fogo. Queimou a gente, queimou. Ardeu, pastor, ardeu. Mas a gente saiu dali purificado. E hoje eu olho para trás e deixa eu te falar uma coisa. Todo dia eu falo, Deus, se tem uma parte da minha família que não está no fogo, eu coloco hoje no fogo de novo. Está aqui no fogo de novo. Porque quando eu coloco no fogo aquilo que Deus me deu, ou aquilo que veio às minhas mãos, o fogo purifica. O Senhor quer derramar fogo sobre a tua vida. E Ele te trouxe um momento de restauração. Não só para restaurar o seu altar, porque um altar restaurado não atrai fogo. Agora o sacrifício sobre o altar restaurado aí atrai fogo. Depois que Ele restaura o altar, sabe o que você tem que fazer? Pular em cima do altar e falar, Deus, o sacrifício sou eu, pode queimar. Quero te convidar a se colocar de pé no lugar que você está, meu querido. Eu quero chamar você. Essa palavra é para você que perdeu algumas pedras do altar no meio do caminho. Às vezes pode ter sido por causa de pecado. Pode ser, o pecado também destrói o altar. Pode ter sido porque eu relaxei, eu esqueci de cuidar do altar. E aí quando eu fui ver, pastor, estava destruído, revirado, eu nem sei onde foi parar. Eu perdi o que Deus me deu. Ao invés de cuidar com zelo, eu perdi. Mas tem gente que de vez em quando a vida dele está tudo certinho, passa uma enchente, levou o altar. Pastor, eu não fiz nada, a enchente levou. Mas e agora? Você vai chorar por causa da enchente? Ou você vai construir um altar novo? Pastor, eu não fiz nada, mas chegou uma pessoa, pastor, só pode ter sido o diabo que usou aquela pessoa, ela veio, destruiu, chutou o meu altar, acabou com tudo, pastor. E agora o que eu faço? Agora Deus está te colocando no lugar de reconstrução, para reerguer aquilo que o tempo destruiu, aquilo que talvez o pecado tenha destruído, alguém que falou que não devia, que te tratou como não devia, destruiu. Deus não está te trazendo aqui para chorar pelo que foi destruído, Ele está te trazendo aqui para restaurar o que foi destruído. Quero convidar você, cara, que precisa reerguer o altar. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Reerguer o altar fala de achar aquilo que eu achei que tinha perdido para sempre. Tem coisas que você que está aqui nessa noite pensa assim, eu acho que eu perdi isso. Deus está dizendo para você, não perdeu não, meu filho, eu estou aqui para te fazer encontrar de novo. A Bíblia fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma das dracmas. E a Bíblia diz que quando ela perdeu, ela acendeu uma candeia, era uma lamparina. Ela acendeu a lamparina para procurar a dracma. Escute uma coisa, pastor, quando ela acendeu a lamparina, ela achou a dracma? Não! Quando ela acendeu a lamparina, ela viu a sujeira da casa dela. Porque quando o fogo vem sobre nós, ele vem primeiro para nos mostrar o que precisa ser mudado. Ele vem para nos mostrar o que precisa ser restaurado. E depois de um tempo, então, ela achou. Antes ela pensou que tinha perdido, mas depois ela percebeu que estava em casa. Tem coisa que você achou que Deus tirou de você. Você achou que perdeu e que Deus vai te castigar. Não, Deus está dizendo para você, está em casa. Está em casa, restaura o altar, que eu vou colocar de novo sobre o altar aquilo que você achou que tinha perdido. E eu quero também fazer um convite para você. Eu quero chamar, se você estiver nessa situação, quero chamar a vir aqui à frente. Quero chamar você que está aqui, que fala, pastor, o altar está erguido, está tudo bonitinho, está arrumadinho, mas tem tanto tempo que não tem fogo. Pastor, minha vida está tão normal que está sem graça. Minha vida está tão normal que eu não sei nem o que fazer.
Parece que é sempre do mesmo jeito, sempre na mesma hora, tudo do mesmo jeito. Pastor, precisa de fogo. Quero te convidar a sair do seu lugar aí e vir aqui à frente. Vir aqui à frente, você vai estar dizendo: Senhor, está aqui o sacrifício, pode mandar o fogo, porque o sacrifício já está aqui sobre o altar. Quero convidar você a sair do seu lugar e dar esse passo de fé, como um sacerdote que não é mais movido pelas suas emoções, como um sacerdote que é movido pela palavra de Deus. E Deus está te dando uma palavra de destino nessa noite. Não morreu, não acabou, o altar não foi perdido. Deus está te colocando em um lugar de restauração. Deus está te colocando em um lugar de restauração, de reconstrução nesse tempo.